Então, pessoal, estamos para os finalmente. O que é, então, supostamente, o que foi, eu já vou falar sobre isso, a disputa entre estruturalistas e horizontalistas? Era uma visão antagônica que foi afastada, mas eu vou explicar como é que ela existiu, né? É que era a visão, o Banco Central, ele acomoda totalmente ou ele acomoda parcialmente a demanda por reservas? Será que o Banco Central acomoda tudo ou ele não precisa acomodar? A visão horizontalista, supostamente, é que ele acomoda sempre. E a visão estruturalista é que ele não precisa, porque os bancos eles vão fazer inovações que vão economizar reservas. Esse era o argumento principal, né, da disputa. E aí, segundo... E aí, a preferência pela liquidez teria uma importância justamente para os estruturalistas, justamente na capacidade dos bancos, ou no desejo dos bancos de reduzir a sua preferência pela liquidez e criarem novos meios de pagamentos, né? Então, se eles criam novos meios de pagamentos, o volume de reservas era o mesmo, então eles estavam ficando menos líquidos, né? Esse era o argumento estruturalista. Então, diz o Russell, a questão crítica é se a oferta de moeda acomoda completamente, o Banco Central dá todas as reservas que os bancos querem, e automaticamente qualquer aumento da demanda, ou se o faz apenas parcialmente, com alterações na velocidade e renda da moeda, completando parte ou totalidade da lacuna. Isso quer dizer, alterações na velocidade e renda da moeda significaria aumentos de criação de novos meios de pagamento, né? Novos meios de pagamentos. Então, essa em síntese, que seria acomodacionista completo ou só parcial, né? E aí, o que o Russell está dizendo é que se for horizontalista, vai ser um aumento total na oferta de moeda. Se for estruturalista, vai ter, além da oferta de reservas bancárias pelo Banco Central, vai ter alguma variação na velocidade de circulação via inovações financeiras. E para que isso aconteça, haveria a transferência de moeda do motivo transação para o motivo especulação, ou vice-versa, do motivo especulação para o motivo transação. Então, a preferência pela liquidez entraria no jogo. Essa era a discussão, né? Então, continua o Rosses, o fato é que a política do Banco Central nunca foi plenamente acomodacionista, acomodatícia, ao menos não como um objetivo consciente. Se assim fosse, então, a função de velocidade, como Friedman sempre defendeu, seria estável, ainda que não pelas razões que ele deu. A velocidade da moeda, no entanto, não tem sido constante, nem mesmo estável em sua forma funcional. Então, a partir da evidência empírica de que a velocidade de circulação da moeda nunca foi constante, os estruturalistas dizem que a política do Banco Central nunca foi plenamente acomodacionista, né, como diria os horizontalistas. Então, vai o Russell e continua, o grau de acomodação da oferta de moeda irá variar com distintas circunstâncias e pressões, e com a resposta do sistema financeiro privado em desafiar as políticas perseguidas pelas autoridades monetárias. Então, o Russell conclui que, enquanto o setor privado financeiro pode satisfazer as necessidades de moeda do setor privado não financeiro, isso poderá se dar tanto pela acomodação, com ampliação de M1, como pela economia de M1 e ampliação da sua velocidade. Veja, essa é a discussão do passado, né, e que ficou um bom tempo até que se chegasse ao problema central, que não é essa que eu acabei de escrever. Os próprios autores reconheceram que não é essa.
não é que os horizontalistas dizem que os bancos não podem fazer inovação financeira. Eles sempre podem fazer inovação financeira. Não é essa a questão. A questão é que a questão sempre esteve relacionada a o que determina a taxa de juros. E aí, o Banco Central, se ele for acomodacionista, e esse era o ponto, se ele for acomodacionista, quer dizer, se toda demanda por reserva for satisfeita, ele é um monopolista na criação de reservas. Portanto, como monopolista na oferta de reservas, o Banco Central determina a taxa de juros. Então, se o Banco Central determina a taxa de juros, e os bancos também determinam sua taxa de empréstimo, via markup, a taxa de juros não é determinada pela preferência pela liquidez. Essa era a grande questão desde sempre, né? Então, a questão é, onde fica, qual o papel da preferência pela liquidez na determinação da taxa de juros? Lembre-se, a teoria da determinação da taxa de juros pela preferência pela liquidez é uma teoria do Keynes. E todos esses autores aqui, endogenistas, são keynesianos, de uma maneira ou de outra. Mas os horizontalistas criticam, então, diretamente a ideia de que a preferência pela liquidez determinaria a taxa de juros, porque ele diz que a taxa de juros é exógena, não é determinada pelas preferências dos agentes em mercado, é determinado pelo Banco Central. E os estruturalistas estavam tentando defender um papel para a preferência pela liquidez. Essa é a questão central. Então, qual é o papel da preferência pela liquidez? Existe um papel da preferência pela liquidez quando a taxa de juros é exógena, ou seja, a oferta de moeda é endógena, quantidade de moeda é endógena. É melhor falar em taxa de juros exógena, viu, pessoal? Essa é a grande questão. E qual é a solução para o problema? A pergunta é, está certo que o Banco Central determina a taxa de juros a curto prazo? Sim. É o Banco Central que determina a taxa de juros de curto prazo. É o Banco Central brasileiro, por exemplo, que determina a taxa Selic. Então não é a preferência de liquidez que determina a taxa de juros de curto prazo? Não. É o Banco Central. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de taxas de juros que podem flutuar. Lembra do Keynes? O Keynes estava falando de, olha, a preferência pela liquidez tem importância quando ela se refere às expectativas futuras da taxa de juros. Então, qual vai ser o futuro da taxa de juros? A taxa corrente, o próprio Keynes, capítulo 15, olhem lá, diz que é o Banco Central que vai determinar. O Banco Central vai determinar a taxa de juros correntes, ou as taxas de juros de curto prazo. Então, qual é a taxa de juros que vai poder flutuar? A taxa de juros de longo prazo. Por quê? O Keynes, de novo, no capítulo 15, vocês releiam lá. Ele diz, o Banco Central tem preferência por atuar nas taxas de curto prazo, nas taxas de juros de curto prazo. E ele deixa de fazer nas de longo prazo. Ele poderia fazer nas de longo prazo? Poderia, mas ele não faz. Então, quando o Banco Central não atua nas taxas de juros de longo prazo, quer dizer, ele não opera as taxas de juros de longo prazo, poderia, mas não faz normalmente, elas ficam sujeitas às flutuações das expectativas dos agentes. Os agentes ficam se perguntando qual vai ser a taxa de juros que o Banco Central vai decidir no longo prazo. Então, se essa taxa não está pré-definida pelo Banco Central, ela é sujeita a expectativas. Se ela é sujeita a expectativas, é isso que ele está dizendo. Ela é sujeita a preferência pela liquidez. Então, elas podem flutuar de acordo com a preferência pela liquidez. A preferência pela liquidez aí vai fazer sentido. Então, por exemplo, Keynes também diz isso lá no capítulo 15. Se o Banco Central estabelece uma determinada taxa curta de juros, carta de curto prazo de juros, que não é considerada segura pelos agentes, quer dizer, que os agentes acreditam que essa taxa de juros é tal que no futuro ela vai mudar, ela vai aumentar. Então, os agentes, neste momento, vão preferir liquidez.
Ou seja, vão vender títulos de longo prazo para ficar com moeda ou comprar títulos de curto prazo. Se eles vendem títulos de longo prazo, a taxa de juros sobe, o preço do título cai e a taxa de juros de longo prazo sobe. Se o Banco Central comprasse os títulos que os agentes estão vendendo lá no longo prazo, a taxa de juros não ia mudar. Mas como normalmente o Banco Central não faz isso, normalmente, não é sempre, então as taxas de juros mudam pelas expectativas dos agentes, porque os agentes preferem títulos de curto prazo. Então, hoje em dia, a discussão toda está neste âmbito, quer dizer, não há muita discussão que a taxa de juros de curto prazo é determinada pelo Banco Central. Quase todo mundo aqui, dos pós-15 anos, ou aqueles defensores da moeda endógena, taxa de juros exógena, dizem que o Banco Central determina a taxa de juros de curto prazo. E poderia determinar a taxa de juros de longo prazo. Se o Banco Central determinar a taxa de juros de longo prazo, aí o efeito preferência pela liquidez some. Enquanto o Banco Central não atua no que se chama na ponta longa da estrutura de juros, né? Os juros têm vários termos, né? Ele tem o curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, curto prazo é a ponta curta e a ponta longa é o longo prazo. Então, se o Banco Central não atua na ponta longa da taxa de juros, ela fica flutuando à mercê da preferência pela liquidez dos agentes. Então, hoje em dia, a defesa mais comum da teoria da preferência pela liquidez não é que ela não tenha validade, é que ela tem uma validade restrita. Ela é restrita às taxas de juros de mais longo prazo. As curto prazo são determinadas pelo Banco Central, todos aceitam. As de longo prazo podem ou não ser determinadas pelo Banco Central, ou pelo menos afetadas pelo Banco Central. Então, quando elas não são, que é o que normalmente acontece, não é sempre, mas é normal que aconteça, elas são sujeitas à preferência pela liquidez. Então é isso.